A partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Wilton. Bom dia, Hilton. Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa do Grupo Espírita Meimei, que neste ano de 2019 está há 16 anos no ar. É isso mesmo. Estamos há 16 anos no ar. E lembrando aos amigos ouvintes que estamos com algumas novidades no programa Caminho da Luz. Siga a nossa página no Instagram. O endereço é @programa Caminho da. Lá você poderá acompanhar nossas postagens e atualizações do programa. Podem também nos encontrar no YouTube, onde postamos nossos programas semanalmente. Basta procurar pelo nosso canal. E para finalizar, temos o nosso telefone de WhatsApp para o envio de perguntas. O número é, anotem aí, 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. Pergunta e resposta. E hoje responderemos a nossa primeira pergunta, recebida por um ouvinte, onde ela nos indagou: como saio de uma obsessão? Para respondermos essa pergunta direcionada por esta ouvinte, primeiro a gente agradece a pergunta, né? Agradecemos a sua participação e a gente vai responder embasado na questão de número 479 de O Livro dos Espíritos. Repetindo a pergunta, ela nos questionou como saio de uma obsessão. Então a pergunta 479 é a seguinte: a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? E a resposta da espiritualidade: a prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, amigo ouvinte que nos fez essa questão, é necessário, e a gente inclusive indica, que você procure essa questão no Livro dos Espíritos para reler a pergunta e a resposta com calma, porque a resposta ela é detalhada e é muito importante. Aqui a espiritualidade nos reforça a importância e o significado que a prece tem para nossas vidas. Então ela coloca a prece como sendo uma coisa indispensável. Porém, a prece somente, as palavras saídas da boca, elas não têm função, né? Elas não têm um resultado caso não haja um movimento interior nosso em alterar, né, o movimento que a gente tem dentro de nossas vidas. Um outro ponto que é interessantíssimo avaliar e interpretar também com essa resposta é sobre a auto-obsessão. Porque às vezes a gente pensa que sempre tem algum espírito que possa estar nos obsidiando ou nos atormentando, né, dificultando a nossa caminhada. Bom, a gente tem que pensar duas coisas. A primeira coisa é que muitas vezes nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos nos prejudicamos. Muitas vezes, apesar da companhia espiritual ser constante, o espírito, ele geralmente às vezes não consegue fazer nada, porque a gente já se prejudica tanto que não precisa da ação de um terceiro. E um segundo ponto é que, para que haja uma obsessão de um espírito, é necessário que nós tenhamos dado abertura ou afinidade para esse espírito. Então é como se fosse uma mudança de canal de televisão. Se a gente está sintonizado no canal 5, que dá para o SBT, ou seja, se a gente está sintonizado em certa frequência que dá acesso a determinado espírito, o que a gente tem que fazer é alterar o canal. Alterar o canal de nossas vidas é vigiar nossos hábitos, alterar, né, aquelas atitudes nocivas que a gente tem. Então é interessantíssimo a celebração de um culto em nosso lar, né, a convivência harmoniosa dentro de nossa casa. São diversas atitudes que vão nos levar a um resultado. Mas Ailton, o que você tem para comentar para a gente sobre essa pergunta também? Ô Hilton, Herculano Pires nos lembra que, abre aspas, deve haver uma orientação médica, tendo ou não profissional conhecimento da doutrina espírita, fecha aspas. Bom, além do tratamento médico, o obsedado também recorrerá às casas espíritas, cujos diretores já possuem a necessária experiência para cuidarem dessa espécie de doença.
através de passes de sessões de desobsessão, conseguirá fortificar sua vontade e esclarecer não só sua mente, como as demais envolvidas no processo para a sua libertação. Recorrendo aos especialistas do campo da matéria e ao auxílio dos que tratam dos problemas do espírito, o indivíduo certamente conseguirá modificar o seu modo de vida e organizar ao redor de si a couraça da fé e da caridade, aconselhada pelo apóstolo Paulo. Se pensamentos dissemelhantes não sintonizam, o indivíduo que emitir sempre bons pensamentos afasta toda a inferioridade e perturbação. Preocupado em ser útil, esquecerá seus problemas e será mais feliz. É hora de crescer. Devemos lembrar que nenhum jugo resiste a uma vontade firme. Só fica obsedado aquele que consciente ou inconscientemente o desejar. É uma espécie de autopunição. A cura da obsessão é uma autocura, nos diz Herculano Pires. Então, só para a gente encerrar essa pergunta e essa resposta, a gente indica, aconselha, é claro, um primeiro ponto, a prece. Um segundo ponto, tentar alterar a sua rotina mental, a sua rotina de vida, para que você possa ter uma vida mais saudável. Um terceiro ponto, você sendo espírita ou não, você não precisa ser necessariamente espírita para buscar a ajuda de uma casa espírita. Então busque uma casa espírita, não é vergonha nem problema nenhum apresentar-se com alguma doença ou com algum problema. Da mesma forma que a gente procura um hospital humano, a gente chega em uma casa espírita ou em qualquer núcleo religioso, doentes também da alma. É uma espécie de doença. Então a gente pode chegar sem medo, sem vergonha alguma, apresentar a doença, apresentar o problema que a gente está sentindo, sem sentimento das pessoas te julgarem. Não existe isso. Todos nós somos suscetíveis e vulneráveis de nos adoecermos. Então, estamos à disposição e, havendo próximas perguntas, podem nos enviar que a gente vai ter prazer em estar respondendo. É isso aí. Estudando o Espiritismo. Hoje estudaremos a questão de número 320 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta aos imortais: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra? E nossos irmãos superiores respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. E para nos auxiliar na interpretação da pergunta e da resposta, o espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, comenta que o amor em qualquer faixa é compreendido pelo coração. Mesmo o espírito altamente evoluído, que se encontra em planos resplandecentes, quando recebe dos que ficaram na terra um pensamento de amor, sente algo no íntimo que o deixa emocionado. Não uma emoção como se conhece na matéria, mas um estado de alma que não temos condições de descrever. Quando os familiares se lembram do ente querido que os precedeu no além, esse, onde estiver, recebe esses pensamentos pelos meios de que dispõe. Se é espírito ainda ligado às sombras, mesmo assim, lhe comove o coração o ser lembrado pelos seus, e são esses fatos que o tocam para melhorar, procurando voltar ao lar e fazer alguma coisa pelos que ficaram. Queridos amigos, lembremos, companheiros, que os espíritos do mundo espiritual somos nós amanhã. Façamos que nossa estadia aqui no mundo material seja proveitosa, na aquisição de virtudes, que serão os únicos bens que levaremos conosco. Façamos também o máximo de amigos, as pessoas felizes, para que quando estivermos no mundo espiritual, possamos ser agraciados com suas orações e seus pensamentos de amor. Então, continuando a reflexão do espírito Miramês, que interpreta a questão feita do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: qual a pessoa encarnada que seja contrária ao afeto, cujo coração não se alegra com o carinho que nada pede em troca? Todos nós nos sentimos confortados com o interesse de outrem por nós. É nesse sentido que sempre é útil os encarnados orarem pelos que partiram. Se eles estiverem livres das peias das paixões, aumenta com isso a sua felicidade. Se estão presos nos umbrais, serve-lhes de lenitivo, como diz o Livro dos Espíritos.
A prece é sempre força para levantar os caídos e dar mais energia aos trabalhadores de Jesus nas trilhas da iluminação. Quando encontramos alguém que se diz lembrar de nós, sentindo-se feliz com essas recordações, comovemo-nos pela amizade demonstrada. São manifestações do amor, válidas em todas as faixas da vida. Não devemos pensar que os chamados mortos não precisam de ajuda, não precisam mais de oração. Vamos então interpretar esse trechinho aqui do Miramês de forma bem simples. A gente não precisa complicar. Pensa que estamos sempre indo e voltando. É uma viagem contínua, né, do plano espiritual para viajarmos à Terra, onde aqui estagiamos as coisas que precisamos viver. Deixando o corpo físico, nós retornamos para a pátria espiritual. Então, a saudade não é só de quem fica, a saudade também é de quem vai. Então, se a gente estuda o sentimento como energia, como fonte criadora que é, os nossos sentimentos que são emanados daqui para os que se foram, e eles, quando podem, quando estão em condições de saúde para isso, têm contato constantemente conosco. Então, uma saudade que tenha saúde, vamos falar assim, uma saudade que tenha um sentimento de acrescentar, de somatizar, ela vai ser extremamente benéfica para o espírito que desencarnou, que está no plano espiritual e está recebendo aquele sentimento nosso, até porque ele também sente a nossa saudade, né, dessa separação momentânea. E o Miramês, para finalizar a interpretação, ele diz que quando nos lembramos de alguém que já passou para o mundo dos espíritos, procuremos seus feitos nobres e sirvamo-nos dele como exemplo de vida, como sementes que possam dar frutos de luz em nossos caminhos. As lembranças da terra podem ser força poderosa de estímulos para os que partiram, e eles, onde estiverem, podem ajudar pela força das mesmas lembranças elevadas, os caídos do planeta a se levantarem, procurando as mãos de Jesus para não errarem o caminho para Deus. É preciso que se leia com atenção os livros espíritas, pois neles se encontram motivos para a renovação necessária. Se logo depois da leitura nos faltarem forças para esse trabalho das mudanças internas, não esmoreçamos. Continuemos a ler, que a acumulação de sugestões na consciência dar-nos-á a disposição de seguir avante e forças novas irão chegando ao nosso coração. Então vamos interpretar mais esse trechinho do Miramês para que a gente possa finalizar. Eu estava assistindo ontem, e todo mundo pode ter acesso no YouTube, às cartas consoladoras de Fátima. São psicografias que estão tendo constantemente, inclusive tivemos esses dias atrás aqui em Itaúna, e lá a gente vê o médium psicografando as cartas e as mães recebendo as notícias dos filhos, né? A grande angústia de quem recebe essas cartas, além da saudade, é claro, é saber se a pessoa que partiu está bem, está saudável, está com vida, porque ainda tem toda essa dúvida, né? E é de extrema necessidade que a gente compreenda que o espírito que partiu para o plano espiritual, a vida dele em saúde e em pensamento continua extremamente ativa. Então, como diz Miramês, é preciso que a gente leia os livros espíritas, tanto a codificação de Allan Kardec, para quem nunca teve contato, o livro O Céu e o Inferno, a gente já citou ele no programa passado, ele detalha vários acontecimentos após a desencarnação de um espírito aqui da Terra para o plano espiritual, para que a gente tenha mais informações, porque quanto mais informações a gente tiver, quanto mais notícias a gente tiver do plano espiritual para o plano físico, mais condições de entender a gente vai ter. Porque falar aqui, né, aí eu tenho em meia hora, detalhar aqui em alguns momentos uma informação tão complexa como essa é um desafio muito impossível para a gente. O tema é muito vasto, né? É muito vasto. Estudando o Evangelho. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Hoje estudaremos o item 30. E é feito um questionamento à espiritualidade. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida dos seus semelhantes,
sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá, isso pode ser considerado como suicídio? E a resposta do Espírito de São Luís: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Amigos ouvintes, mais uma vez, para nos auxiliar na interpretação dessa pergunta e resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai utilizar a interpretação de Leda de Almeida Rezende Ebner, em janeiro de 2006, que nos foi gentilmente cedido pelo Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto, em São Paulo. E ela diz na interpretação o seguinte: no suicídio existe sempre a intenção de acabar com a vida, porque então a pessoa não vê outra saída para resolver seus problemas. Sente-se só, não vê em ninguém condições e possibilidades de auxiliá-lo, ou não tem coragem de expor seus problemas a quem possa auxiliá-la por temer o seu julgamento. São muitos os motivos que podem levar uma pessoa ao suicídio, mas no fundo de todos está o sentir-se só, não enxergando nenhuma saída para libertar-se dos problemas além da morte. Daí a importância da fé na vida futura, na vida no além-túmulo. Não da fé comum, que leva o homem a crer no que lhe ensinam, no que vê, no que lê, mas da fé fruto do raciocínio, conseguida através da razão, da argumentação e da reflexão da análise. Bom, vamos interpretar então tanto o trecho do Evangelho como a interpretação da nossa irmã Leda. Pegando do Evangelho, a gente vê que, no final das contas, tudo o que vale é a intenção. Mas falar assim parece uma coisa muito vaga. Uma das grandes dificuldades que nós mesmos, como seres humanos, temos, e da espiritualidade quando nos encontram no plano espiritual, é fazer-nos ter consciência e ter a claridade da consciência que tivemos, da intenção que tivemos, em nossas decisões e ações. Porque a gente tem uma belíssima habilidade de camuflar aquilo que a gente pensa. O que eu estou querendo dizer? A gente acha desculpas, a gente acha segundas, terceiras intenções para colocar uma sombra naquilo que verdadeiramente é. É como se fosse um português muito simples. A gente tenta achar uma desculpa para fazer uma coisa errada. Então, jogando para a pergunta sobre o suicídio ao salvar a vida de alguém, né, sobre a intenção, o que vai demandar na ocasião é o que a gente pensa na hora, é o que a gente verdadeiramente tem intenção na hora. Porque em um momento de adrenalina extrema, quando a gente realmente vai tentar salvar a vida de alguém, muitas das vezes a gente nem pensa, a gente faz, né? Agora, quando a pessoa já tem a intenção de fazer um determinado ato, já pensando, né, vou utilizar isso daqui para poder dar cabo da minha vida, é uma coisa muito grave. Wilton, continuando a interpretação da nossa irmã Leda, ela diz que, evidentemente, que não temos ainda respostas a todas as nossas indagações. Mas muitas respostas já possuímos no contexto da nossa capacidade intelectual, que nos permite ter a certeza de que a vida é imortal, que não existe problema sem solução, e muito menos ainda, problema que possa ser resolvido simplesmente com a morte do corpo físico. Retornamos ao plano espiritual de onde viemos, como somos ou estamos no momento da morte do corpo. Levamos conosco tudo que se relaciona com a alma, inclusive o sofrimento oriundo dos problemas, para os quais não encontramos solução. Assim, o suicida, que pensa libertar-se com a morte, apenas agrava seus sofrimentos pela lembrança, no plano espiritual, dos problemas que deram origem ao desejo da morte, mais os consequentes do ato em si. Já disse alguém: suicídio não é porta de saída, mas sim porta de entrada a maiores sofrimentos. Como vemos, no ato citado na pergunta acima, não existem motivos para o suicídio,
nem intenção de executá-lo, apenas existe a vontade de salvar alguém. Existe a abnegação, virtude que leva ao esquecimento de si próprio, dos seus interesses pessoais, até da sua vontade de viver em benefício de outrem. Nesse momento, meus irmãos, a pessoa que se arrisca para salvar alguém faz um ato perfeito de altruísmo, de amor ao próximo, colocando-se em segundo lugar. Ao invés do primeiro eu, demonstra primeiro ele. É um ato de amor perfeito. São Luís nos lembra também da ação da providência divina, que pode permitir que aquele que busca salvar a vida do outro, pondo a sua em perigo, também possa ser salvo no último instante. Só para a gente encerrar essa questão, Ailton, tem um vídeo no YouTube. Hoje ainda, graças a Deus, está sendo muito divulgado. A gente está tendo muito amparo às pessoas, aos jovens, aos universitários. Enfim, tem muita gente hoje que, infelizmente, né, é uma tristeza muito grande, pensa no suicídio. E é um resultado de várias inações que são ocorridas. Então a gente indica um vídeo que você pode procurar no YouTube. Se às vezes você que está ouvindo, você está pensando nessa ideia, tem um vídeo que chama O Suicídio é a Melhor Opção, de Haroldo Dutra Dias. Então procura esse vídeo no YouTube, escuta ele. Se precisar, pode contar conosco, podem nos enviar mensagens, procurem um grupo Espírita Meimei, mas tem muita gente para dar a mão para quem está precisando e para ajudar. E finalizando o nosso estudo de hoje, Wilton, a espiritualidade respondeu no item 29 que tudo depende da intenção. Se não houve a intenção de se matar, não há suicídio. Que a pessoa se mate ou faça se matar, há suicídio, se não de fato há o de intenção. Devemos ter em mente a importância da nossa renovação interna, para que nossas boas intenções sejam de fato honestas e claras, não dando oportunidade de disfarces para enganar os outros, mas principalmente para enganar a nós próprios, retardando nossa caminhada evolutiva. Muita paz a todos. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na questão de número 228, é perguntado a Emmanuel: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? E Emmanuel responde: uma encarnação é como um dia de trabalho, e para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Bom, para a gente comentar essa pergunta, essa resposta de Emmanuel, essa pergunta feita a Emmanuel e a resposta de Emmanuel, a gente lembra de Francisco Cândido Xavier, o médium que psicografou essa resposta. Ele intitulava-se Um Cisco de Deus, né? Então a gente vê que tantos anos de trabalho de Chico, né, como todo mundo chama carinhosamente, ele próprio dizia que são senão alguns minutos de trabalho pelo Cristo. Então a autoiluminação, ela pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Impossível. O que são, vamos falar, né, um tempo habitual que a gente tem aqui de 100 anos, né? Vamos falar com uma pessoa viva muito, tem pessoas que vivem mais. É impossível, porque se a nossa interpretação for adotando a imortalidade da alma, seria impossível aprendermos e vivermos tudo em 100 anos. Então, como diz Emmanuel, a encarnação é como se fosse um dia de trabalho. Mas o interessante, a gente às vezes vê um afobamento muito grande das pessoas sobre a autoiluminação, o crescimento espiritual. A gente não precisa ter pressa. É um passo de cada vez, um momento em cada instante. A gente sobe 2 degraus, escorrega 2 de novo, sobe 3, escorrega 3, e assim vai. Mas é dessa forma, até que a gente transforme a nata em manteiga e comece a conseguir ir evoluindo passo a passo, etapa a etapa.
O que é importante para a gente hoje, e eu lembro de uma fala do Haroldo que é muito interessante, é que Deus tem muito mais a fazer dentro de nós do que através de nós. Então, tudo aquilo que seja muito pouco, que seja um cisco, como já diria o Chico, é de extrema importância, porque Deus se preocupa muito com o que a gente faz dentro de nós mesmos. Tá ok? Vamos então ao tema do nosso próximo programa. Lembrando que a gente vai lançar no Instagram também, para o pessoal poder acompanhar. O Livro dos Espíritos é na questão 321. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 31. E o livro O Consolador, a questão de número 229. Mensagem do dia. Do livro Parnaso de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, Federação Espírita Brasileira. De Raimundo Correia, nascido a 13 de maio de 1859, a bordo do vapor São Luís, na Baía de Mangunça, litoral do Maranhão, e desencarnado em Paris a 13 de setembro de 1911. Magistrado, membro da Academia Brasileira de Letras, além de justo e bom, pode, sem favor, considerar-se um dos maiores poetas de sua geração. Sonetos. Tudo passa no mundo. O homem passa atrás dos anos sem compreendê-los. O tempo e a dor alvejam-lhe os cabelos, a frouxa luz de uma ventura escassa. Sob o infortúnio, sob os atropelos, da dor que lhe envenena o sonho e a graça, rasga-se a fantasia que o enlaça e vê morrer seus ideais mais belos. Longe, porém, das ilusões desfeitas, mostra-lhe a morte vidas mais perfeitas, depois do pesadelo das mãos frias. E como o anjinho débil que renasce, chora, chora e sorri, qual se encontrasse a luz primeira dos primeiros dias. Se a terra tivesse o amor, se cada homem pensasse no tormento alheio, se tudo fosse amor, se cada seio de mãe nutrisse os órfãos, se na estrada do contraste e da dor houvesse o anseio do bem que ampara a vida torturada, que jamais viu um raio de alvorada dentro da noite eterna que lhe veio, do sofrimento que ninguém conhece. Se os homens se amassem nessa instância, a dor então desapareceria. A existência seria a ardente prece, erguida a Deus do seio da abundância, entre os hinos da paz e da alegria. Momento de oração. Momento de oração. Pai nosso que estás em todo o universo, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que sinceramente perdoarmos a aqueles que se dizem ou se consideram nossos inimigos. Livra-nos do mal e de toda sua prática, que assim seja. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por mais esta oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes. Pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nos ilumine o coração de todos os nossos companheiros que neste momento nos ouvem. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.